Bom, meus amados, nós estamos num momento peculiar da palavra de Deus ao falar da Páscoa, um momento inédito em qual a igreja está isolada, está em circunstâncias não desejadas, mas, no entanto, eu creio que a própria Páscoa tem algo a nos falar específico nessa situação. E talvez nós nos perguntamos o que a Páscoa tem a ver com toda essa situação de pandemia em qual nós nos encontramos. E realmente, se nós olharmos de forma superficial sobre a mensagem da Páscoa, talvez não vemos muitas conexões. Mas nessa noite eu gostaria de olhar de uma forma mais abrangente, mais profunda e entender de forma mais larga o que Páscoa significa, quais são as suas implicações na nossa vida, na vida ao redor. Eu sei que geralmente nós nos concentramos em algum texto de Êxodos, onde de fato se fala de maneira direta sobre isso, mas essa noite eu gostaria que nós peregrinamos por alguns textos, não somente um. Eu vou fazer diferente do que acostumo fazer. Hoje à noite, portanto, não vou pregar de livro de Atos. E convido aos irmãos a ler o texto base, é o texto mais conhecido quando se trata da Páscoa, mas nós não vamos ficar somente nesse texto. Para nossa boa compreensão da Páscoa, nós vamos em alguns outros textos. Espero que com isso nós tenhamos hoje à noite um grande entendimento sobre a Páscoa e que esse entendimento guia nossas vidas com alegria daqui em diante. Portanto, hoje convido os irmãos no início a abrir as suas Bíblias no livro de Êxodos, o segundo livro da Bíblia escrito por Moisés, e nós vamos ler de capítulo 12, de versículo 1 até versículo 14. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 até versículo 14. Repito, esse é um dos textos mais conhecidos quando se trata da Páscoa, mas, no entanto, vamos abordar outros textos e entender melhor a Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: às 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um poder comer. Por aí calculais quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o juntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na varga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fresura. Nada deixais dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimai-lo-eis. Dessa maneira o comereis. Lombos cindidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis a pressa, e a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Que grande dia foi esse! Que mensagem que talvez jamais algum deles imaginaria. Mas vamos nos lembrar um pouco do contexto da Páscoa e entender, no entanto, que a Páscoa ela começa muito tempo antes. O contexto imediato é o seguinte: o povo do Israel, ele se encontrava por 4 décadas, por 400 anos, mais de 400 anos no Egito. Eles chegaram lá, a priori, primeira vez de José, que ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele por fim chega ao Egito. Acontece uma grande fome no mundo e em consequência disso, a família de José vem toda para o Egito, sendo José o segundo depois do faraó, senhor sobre a terra. Ali eles foram alimentados, ali eles cresceram, mas logo chegou um novo faraó que não conhecia a José. E então eles trouxeram aos israelitas a uma dura escravidão. Escravidão essa que durou bastante tempo. Tempo em qual eles nasceram como escravos, eles cresceram como escravos e eles morriam como escravos. Tudo que eles sabiam até então era escravidão. E por tanto tempo que se passou, talvez a identidade deles foi afetada. Talvez caiu em esquecimento a sua história. Talvez a esperança deles sobre uma vida melhor estava distante. Eles clamaram geração por geração a Deus para livrá-los. No entanto, por muito tempo, não houve nenhum livramento. Parece que, pelo contrário, a vida ficou cada vez pior. A escravidão, ela ficou cada vez mais dura. Mas eis que há um tempo aonde, de fato, Deus fala para eles. Deus traz uma mensagem de esperança. Deus intervém. E Deus faz uma grande obra. E mediante essa obra, Ele tira o povo do Egito. Ele guia esse povo pelo deserto, ao trazê-lo no Canaã prometido. Mas então o que é a Páscoa? Meus amados, eu gostaria a priori de falar que a Páscoa traz a lembrança do desejo de Deus de ter um povo para si, de criar um povo que se relaciona com Ele, que seja conduzido por Ele, que vive na sua presença e que este o glorifica, vivendo ao seu caráter. E o primeiro texto dessa noite, que além do texto base, que eu gostaria de ler e assim começar a entender melhor a Páscoa, é um texto que eu gosto muito, prego muito dele, uso muito em vários contextos. É o texto de Gênesis 1, 26, 28, onde mostra sobre a criação de Deus em relação ao homem e o seu desejo, o seu plano eterno, sabendo que o Efésios e outros livros do Novo Testamento nos fala que Deus desde a eternidade nos amou em Cristo, desde a eternidade amou seu povo e elegeu seu povo para ser seu povo. Então, a Páscoa, de certa forma, meus amados, eu posso dizer que ela começa já na eternidade. Começa com aquilo que Deus planeja em relação ao seu povo na eternidade. E em Gênesis 1, capítulo 27,
aliás, versículo 27 a 28, Deus revela esse plano da eternidade, em certa medida. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Aí nós vemos, meus amados, como Deus cria um homem com um propósito bem definido. Criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. O criou para que estes guardasse e refletisse nele o caráter de Deus, o representasse aqui na terra. E dessa forma Deus se relacionaria com estes de forma íntima. Assim como nós percebemos do livro de Gênesis, no seu início, que Deus costumava vir e falar com o homem. Mas ainda, em versículo 28, nós percebemos que o desejo de Deus foi sempre esse de multiplicar a partir de uma família, multiplicar por toda a terra, encher a terra com um povo parecido com ele, que guardasse a sua imagem, a sua semelhança, que a terra seria preenchida, multiplicada com pessoas à sua imagem e semelhança, que vivem em harmonia um com outras, que vivem em comunhão pleno e harmonia com Deus, que glorifique a Deus, e Deus seja glorificado por toda a terra. Então, o plano de Deus, que está em enfoque, é um povo para Deus, um povo na presença de Deus, um povo que representa Deus, um povo que Deus é seu Deus e ele seja o povo dele, e que povo este seja conduzido, vive debaixo da presença de Deus, conduzido em todos os momentos por esse Deus. Mas indo adiante, percebemos que a história em seu processo não foi tão fácil quanto nós talvez desejamos que fosse. O homem, ele teve, no entanto, a responsabilidade de obedecer a Deus e não comer do fruto da árvore que Deus lhe disse. Havia lá uma sentença de morte caso que ele não obedecesse. E por mais que ele soubesse disso, no entanto, Adão e Eva pecaram, comeram. Transgrediram-se a lei de Deus. E com isso, aquilo que era belo começou a ser distorcido em sua natureza. A comunhão com Deus começou a ser afetada. E em capítulo 3, eu gostaria que nós lemos agora, primeiro o versículo 9. O que acontece depois da queda? E aí que nós começamos a ver a Páscoa de outro ângulo. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Apesar de o homem se distanciar, se esconder de Deus, ou tentar se esconder de Deus, ser com vergonha do seu pecado, da sua nudez, no entanto, Deus não se afasta dele. Deus é aquele que vai ao seu encontro, busca redimir aquilo que ele fez para si. Ele vai em busca do seu povo. Onde estás? Onde estás? E meus amados, essa é uma das grandes perguntas da Páscoa. Aonde está o povo de Deus? Aonde estás? Deus está em busca dos seus escolhidos. Deus está em busca deles através da pregação do Evangelho. E a entender essa busca, a entender a Páscoa, nos leva, como nós vamos ver um pouco mais tarde, a proclamar o Evangelho em busca do povo de Deus. Como Paulo diz, que faça tudo para os eleitos de Deus. Onde estás? A Páscoa nos leva a entender que Deus não está diante, Deus está em busca do seu povo.
Em versículo 15, gostaria que nós lemos agora versículo 15. Ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Outro aspecto, além dessa busca, nós vemos, meus amados, a questão da promessa, a questão do Redentor prometido, a questão do sacrifício. Toda essa situação envolve a necessidade do sacrifício. Então veja, Deus, em seu desejo de ter um povo para si, Deus em busca desse povo, Deus prometendo o Salvador, prometendo o Redentor. Então, outra questão da Páscoa é a promessa de Deus para o seu povo, as promessas dele. E lembrando que Deus está agindo no cumprimento daquilo que ele mesmo promete. E ele traz a provisão necessária para o seu povo. Em versículo 21 do mesmo capítulo 3 nos diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E aí nós entendemos logicamente que Deus sacrificou o animal. Eu não vou ficar entrando no detalhe de qual era o animal e tudo mais, mas a ideia é que Deus proveu por meio de um sacrifício, Deus proveu vestimenta para eles, mostrando que Deus haveria de prover, vestir, edificar e redimir o seu povo. É Deus que está em ação a favor do seu povo. Mas veja que em tudo isso havia, no entanto, duas coisas. Eu omiti uma. Nós falamos da promessa, da graça, mas dentro do relacionamento de Deus com o homem, havia, no entanto, o julgamento. Havia, no entanto, a questão da morte. Então, meus amados, nesse contexto tudo, nós temos duas coisas andando junto. Nós temos, por um lado, o julgamento, e temos, por outro, a graça. Temos o sacrifício, aquele que é sacrificado, e temos aqueles que estão beneficiados, como nesse caso, Adão e Eva. Então, lembra-se disso tudo. Deus querendo um povo para si, Deus dando a mensagem do julgamento, mas ao mesmo tempo trazendo a graça. Mesmo que ele há de julgar, no entanto ele há de trazer a graça. Ele está em busca, ele promete o Redentor e ele veste, provê para seu povo. Então eu gostaria agora de ir adiante em capítulo 15 de Gênesis. Nós vemos como Deus leva adiante essa ideia através, de novo, de uma família, através do homem que Deus o chamou e o escolheu, que era Abraão. Deus o chama a seguir a ele, o chama a sair do seu parentesco, da sua família, a sair do seu país, em capítulo 12. E em capítulo 15, onde Deus fortalece e faz uma aliança com ele, Deus lhe faz uma promessa. E veja como esses elementos, eles, de certa forma, eles se repetem e eles vão formar o alicerce base para aquilo que nós vemos mais claramente como Páscoa, mais tarde em Êxodos. Em capítulo 15, versículo 12 a 14 diz o seguinte, é Deus falando para Abraão: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos.
mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Enquanto isso, como diz o versículo 15, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em deitosa velhice. Veja como o plano de Deus ele é muito mais abrangente do que a vida de uma pessoa, a vida de uma família, como um tempo específico. Veja, o plano de Deus, ele é atemporário, ele passa do nosso tempo presencial. Muitas vezes nós relacionamos Deus em nossa vida apenas com envolvimentos pessoais do nosso tempo. Mas nós não percebemos que o relacionamento de Deus conosco está fazendo parte de um plano que ultrapassa o tempo da nossa vida, se estende além. Deus trabalhando conosco, e através de nós, não tem em vista somente as implicações do nosso tempo. É claro que tem essas também, mas tem implicações muito maiores depois. O plano de Deus ele é muito mais abrangente do que a vida de um homem, mas parte da vida do homem faz parte desse plano. E homens ao longo do tempo se encaixam nesse plano de Deus de forma harmoniosa. E aqui Deus faz conhecido a Abraão a abrangência das obras de Deus para criar o seu povo. É claro que eu não li todos os textos, mas Deus faz conhecido a Abraão e mostra que ele fará deles um grande povo. Deus promete isso para Abraão. Povo este que seria o povo de Deus, o povo redimido seria o povo que serviria a Deus e Deus seria o Deus deles. E Deus faz conhecido a ele não somente isso, não somente promete o que vai acontecer, mas diz como vai acontecer. E isso é muito importante porque esse processo é um processo de sofrimento. Veja, Deus faz promessas grandiosas de multiplicação para o Abraão e a sua descendência. No entanto, o desfecho disso, o processo do acontecimento dessas promessas é mediante um grande sofrimento. Muitas vezes nós queremos as promessas de Deus, queremos seu cumprimento, mas não queremos o processo para isso. E meus amados, às vezes as promessas que Deus tem para nós e as coisas que Deus faz conosco, às vezes tem cumprimento lá para frente que ultrapassa o nosso tempo de vida. Mas nem por isso Deus deixa de responder. É claro que nós queremos relacionar as promessas de Deus sempre com o nosso tempo presente. Mas as promessas de Deus nem sempre têm a ver somente com o nosso tempo presente. O cumprimento dessa promessa, por exemplo, se deu muito tempo depois que Abraão morreu. Então é preciso que atentemos para isso. E aí nós temos de novo, Deus tendo em vista o quê? Um povo. Um povo para si. Porém a maneira que isso será feito, como já dizemos, será por meio do sofrimento. E diz que ele será escravo numa terra alheia. E será afligido por 400 anos. Deus fala exatamente o tempo que eles estarão lá. E isso é importante, meus amados, porque lembra-se, esses homens de fato estavam em Egito, que nós acabamos de ler, escravos por 400 anos, 430 anos se deu. E não foi fácil, fomos muitos afligidos. Talvez os olhares superficiais poderiam dizer que Deus esqueceu deles. Talvez poderia dizer que o motivo pelo qual eles chegaram lá foi a maldade dos irmãos que mandaram José para o Egito e isso levou posteriormente a sua família a ir lá e assim por diante. Ou a maldade do faraó que não reconheceu mais o bem que o José fez para o país. Há muitas coisas no meio do caminho que acontecem como consequência da maldade dos homens. Há muitas coisas que acontecem como consequência da fraqueza dos homens, como consequência dos seus erros. Mas, além disso, dessas consequências naturais que com certeza Deus os guia em sua providência,
Há, no entanto, Deus conduzindo a sua história e conduzindo de fato o cumprimento daquilo que Ele prometeu. Nada daquela escravidão toda dura 400 anos sem parar. Nada disso estava fora de controle. Nada disso de fato surpreendeu a Deus, o levou de surpresa. E não fez Deus demorar em agir, porque Deus estava indiferente ao sofrimento alheio. Mas de fato Deus trabalhava em aumentar e construir seu povo da maneira que Ele tinha dito que fará. Deus estava o tempo todo lá, trabalhando para o cumprimento do seu plano, mesmo que isso era muito dolorido para a maioria, mas que haveria, no entanto, de trazer um grande benefício lá no futuro. E assim se faz, meus amados, que nós temos a promessa. A Páscoa, ela traz o entendimento das promessas de Deus. A Páscoa tem a ver com aquilo que Deus promete em favor do seu povo. E vamos ver, porque algumas coisas interessantes. Deus não somente promete escravidão, mas aí tem a mensagem do julgamento e da graça. Lembra dessa mensagem mais cedo em Gênesis? Aqui diz: mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se. E depois, falando do povo de Deus, sairão com grande riqueza. Veja, são duas coisas no versículo só. Mas eu julgarei. Dentro dessa promessa, Deus tem o seu trato com aqueles que não são povo dele. Deus tem o seu trato com aqueles que usaram de maldade para escravizar o seu povo. Mesmo embora Deus prometeu que assim vai ser, muito embora esses cumpriu os planos eternos de Deus e a sua vontade, isso em hipótese alguma desculpa aos homens em suas ações e intenções maldosas para com o povo de Deus. E então, há uma mensagem de julgamento em tudo isso. Ele julgará aqueles que não fazem parte do seu povo. Há uma mensagem do juízo, mas ao mesmo tempo, a mensagem da graça para o povo de Deus, para aqueles que pertencem. Eles sairão disso com grandes riquezas. Depois de 400 anos de escravidão, como que eles sairão disso? Eles sairão bem. Eles sairão ricos dessa experiência toda. Mas não quero insistir apenas nisso agora. Deus fez essa promessa. Então, o que acontece dali para frente em Êxodos não é nada de diferente daquilo que Deus já sabia e já trabalhou a acontecer e prometeu a Abraão que iria acontecer 400 anos antes. Então, eu gostaria agora de ir com você em Êxodos, capítulo 3, de onde nós vamos ler versículo 6 a 8. Êxodos, capítulo 3, versículo 6 a 8. Aqui diz o seguinte: disse mais, se referindo a Deus quando estava naquela visão para Moisés, na sarça ardente: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do reteu, do amoreu, do fariseu, do reveu e do jebuseu. Meus amados, Deus aparece no Moisés e pela primeira vez Deus declara: eu vou agir agora na libertação prática do meu povo. Chegou a hora. Mas é interessante de que maneira Deus aparece, como ele se apresenta no Abraão.
Veja, ele não se apresenta somente com presente, e eu farei isso. Eu, de repente, escolhi ouvir a voz deles e vou libertá-los. Mas Deus faz apelo à história. Isso é muito importante porque mostra para eles que tudo aquilo não era algo acidental, algo alheio. Porque se assim fosse, poderia perguntar, mas onde Deus esteve 400 anos? Mas será que Deus não ouviu até agora? Será que não clamaram a Deus até agora? Precisou de todo esse tempo para Deus agir a favor deles? Mas a questão não era essa. Deus mostra que não é um Deus que aparece de vez em quando e resolve fazer algumas obras de caridade. Mas Deus trabalha ao longo da história. E Ele alega a história, mostrando que de fato a coisa começou muito tempo antes no Abrão. E Ele é esse Deus que prometeu, portanto Ele sempre esteve lá. Eu sou Deus do teu pai, Deus de Abraão. É interessante porque menciona Abraão, porque de lá começa o povo de Deus, mas não somente isso, é porque lá é feito todo esse promessa, e tudo que acontece aqui tem a ver com o que Deus disse a Abraão. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e outras palavras, sou Deus que acompanhou todo esse processo em todas as etapas até hoje. E ele disse, certamente eu vi a aflição do meu povo. Olha, ele chama do meu povo. Ele é meu povo. Eu vi essa aflição. Ouvi o clamor dele. Conheço o sofrimento deles. Muitas vezes nós temos a impressão que Deus, de repente, ainda não viu o sofrimento nosso. De repente, Deus ainda não foi sensibilizado pela nossa situação. Será mesmo? Deus conhece de fato o nosso sofrimento. Não é porque Ele não agiu da maneira que nós o esperamos a agir, que Ele desconhece ou deixa de ser sensível. Nós devemos lembrar que Ele tem um plano em tudo isso. Por isso, desci a fim de livrar da mão do Egito e fazer sair daquela terra para outra terra. Deus relembra aqui para Moisés, de fato, ele não fala uma novidade, mas relembra para ele todas as palavras que disse anteriormente para o Abraão. Então ele traz aquilo que estava historicamente falado no presente. Eu sou o Deus desse povo, conheço o sofrimento dele. Eu vou libertá-los e vou levá-lo para um outro país que eu prometi. Então há de novo a promessa da libertação. Agora vamos no capítulo 8. E nós vamos ler de versículo 4 a 7. Aliás, desculpem, meus irmãos, capítulo 11. Eu falei 8, acho. Vamos no capítulo 11. E aí quando Moisés fala com o povo, depois de Deus ter agido bastante nessa história, Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que está assentado no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Amor, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Interessante que a primeira coisa que nos é dita, nesse momento próximo à Páscoa, nas introduções sobre a Páscoa, é a questão do julgamento. Deus trará o seu julgamento sobre o povo que escravizou o povo de Deus. E lembra-se que essa foi a primeira cláusula que Deus disse a Abraão em Gênesis 15. Mas aquela terra, aquele povo será julgado por mim. E depois a sua posteridade sairá com grande riqueza. Então veja aí
Qual é a primeira mensagem? É do julgamento. Deus trará o seu julgamento. Mas em segundo lugar, a graça. Porém, contra nenhum dos filhos do Israel, desde os homens até os animais, nem ainda o cão rosnará, porque saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Aqui nós vemos a graça, a proteção de Deus sobre o seu povo prometido. E aí, meus amados, em capítulo 12, que nós acabamos de ler, nós vemos todo o cerimonial, não precisamos ler de novo, onde Moisés agora instrui passo a passo os últimos momentos. Ele diz: esta é a Páscoa, em versículo 11. Moisés mostra para eles como deveria ser sacrificado um cordeiro. E como o sangue deveria ser o sinal que protegerá, faria a distinção entre eles, o povo de Deus e outro povo. Como de fato isso traria graça e proteção. O sangue, basicamente, nos termos de Gênesis 3, os vestiu, os protegeu. Algo morreu, mas eles foram vestidos por Deus, foram protegidos por Deus. E depois disso, de versículo 29 a 37, nós não vamos ler, nós vamos, vamos ler. Aconteceu que na meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, e ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fizesse grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhe disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, serve ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vos o gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios se apertavam com o povo, apressando-os e lançando-os fora da terra, pois dizia: todos morreremos. O povo tomou a sua massa, antes que se levantasse, e as suas amassadeiras atadas e trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouros e roupa. E o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Meus amados, o que Deus prometeu, Ele fez. E em mínimos detalhes nós vemos como o julgamento de Deus foi trazido àqueles que não pertenciam ao povo de Deus. Portanto, a Páscoa, ela traz a mensagem também do julgamento e da morte. Mas essa mensagem é para aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Para aqueles que não olham para o sangue de Cristo como o sangue necessário para o perdão dos seus pecados. Para aqueles que não confiam e não se vestem com o sangue de Cristo, que não confiam no sacrifício de Cristo para as suas vidas. Meus amados, se na base da nossa vida não está o sangue de Cristo que perdoou os nossos pecados, nós estamos debaixo do julgamento de Deus, da ira de Deus que há para se revelar dos seus contra toda a impiedade do homem. A mensagem da Páscoa para todos aqueles que não levam a Deus a sério é uma mensagem de julgamento, uma mensagem de morte. Mas a Páscoa não é só isso. A Páscoa, ela tem uma mensagem de libertação. A Páscoa tem uma mensagem de graça,
de salvação, da graça de Deus, para todos aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que desde a eternidade foram escolhidos a ser seu povo. E, meus amados, eu me lembro de uma pergunta do Catecismo de Heidelberg, quando trata-se de qual é a nossa alegria e a nossa segurança, e a resposta diz algo dessa forma: a minha segurança, a minha alegria é que pertenço ao Senhor Jesus, e das suas mãos ninguém me tira. A nossa segurança é estar pertencendo a Ele. Eu pertenço a Jesus e por isso eu sou seguro, porque pertenço a Ele, porque faço parte do seu povo. E Deus age em favor do seu povo. Somos protegidos pelo sangue. Meus amados, eu não sei qual é a escolha de Deus na sua vida, porque eu não tenho como saber. Mas você sabe da mensagem de Deus. Hoje nós temos um tempo de graça. Deus trouxe esses tempos, julgamento e graça. E o povo de Deus, ele sai da maneira que foi prometida. Ele sai com grandes riquezas. A Páscoa, ela nos fala que tudo aquilo que Deus planejou em relação a nós, desde a eternidade, tudo aquilo que Deus prometeu, Ele trabalha o tempo todo para esse cumprimento, e isso vai se cumprir. Por isso, meus amados, que nós estamos esperançosos mesmo nesses tempos. E por isso que a palavra de Deus nos diz para colocar toda a nossa esperança na graça que será trazida na vinda de Cristo. Sabe por quê? Porque na vinda de Cristo todas as promessas, todo o plano de Deus vai se cumprir em toda a sua plenitude para nós que somos o povo de Deus. Nós seremos como Ele, porque vamos ver face a face, vamos ser transformados. Assim como no início Deus disse: fazemos homem à nossa imagem, à nossa semelhança. É isso que é a Páscoa. É cumprimento pleno das promessas de Deus. É cumprimento pleno de todo o seu propósito. Mas eu gostaria, meus amados, ainda trazer algumas ideias sobre a Páscoa. Em primeiro lugar, uma das ideias que quero trazer é que a Páscoa se deu num momento crítico do povo de Deus, num momento, vamos dizer, de sofrimento. Veja, a Páscoa, ela não se dava em momentos alegres, felizes, mas em momentos de grande escravidão. E a Páscoa vem trazer esperança. A Páscoa vem levar as pessoas a olharem para Deus, a confiar nele e a seguir. Porque a Páscoa não se limita apenas, meus amados, a tirar o povo de Deus do Egito para fora, e aí vive livre, faz o que quiser, vai para onde vê os seus olhos. A Páscoa, ela começa a ter o seu efeito redentor em forma plena na condução do povo de Deus depois. O que eu quero dizer por isso? Que Deus liberta os israelitas para uma nova jornada. Em outras palavras, os traz a novidade de vida. Porque a Páscoa, meus amados, e ela traz, no entanto, um novo início. Por isso a Páscoa, ela pode trazer um novo início para você. Isso será para vocês o primeiro mês. Isso significa o início. Então eu quero fazer uma parêntese a falar um pouco daquilo que eu disse no início. O que tem a ver o coronavírus, toda essa pandemia com a Páscoa? Bom, algumas implicações. Primeiro, as pessoas possam falar muito dos motivos pelo qual isso acontece. Talvez alguns são inclinados a questionar o amor de Deus ou a sensibilidade de Deus quanto ao sofrimento humano. Bom, se nós olharmos para essa situação da Páscoa, a Páscoa lembra a nós também que o povo de Deus ficou em muito tempo de sofrimento.
Mas Deus não ficou insensível. Deus estava lá cumprindo a sua vontade. Eu quero dizer, meus amados, que nessa situação toda de crise, Páscoa pode ser sim feliz. Porque Deus está presente no nosso mundo, continuando a agir em sua graça, salvando a todos aqueles que crê na mensagem do Evangelho, portanto a você também. Deus traz a mensagem que nós precisamos entender. É uma prefiguração dessa mensagem, a mensagem do julgamento e a mensagem da graça. Nessa situação toda, que não é fácil, mas Páscoa acontece numa situação parecida. É, portanto, meus amados, que sim, nós podemos celebrar a Páscoa nesses tempos críticos. Porque ela traz a mensagem da graça, no entanto. Mas a mensagem do julgamento diz a respeito que Deus não deixará impune o pecado. Eu não estou dizendo que tudo isso que acontece é absolutamente por causa do juízo de Deus. Mas também não estou dizendo que não há. O que eu estou dizendo, no entanto, que é uma prefiguração do julgamento de Deus, no entanto. E que Deus, quando Ele agirá, mesmo o mundo que parecia tranquilo em sua forma de ser, ele será parado num instante só. Sabe por quê, meu amado? Porque as Escrituras nos dizem, em Atos dos Apóstolos, que Deus estabeleceu, aliás, que Deus manda, notifica a todos os homens se arrependerem dos seus pecados, porque estabeleceu um dia em qual vai julgar com justiça todo mundo, mediante o seu Filho Jesus. Então, há um anunciamento do julgamento. A Páscoa traz a mensagem do julgamento, sim. Há um dia de julgamento. E gostaria de dizer para o seu bem e para a sua alegria, esse dia não chegou ainda. Porque se chegasse e você não está convertido ainda, você estaria sem saída para o resto da eternidade. Esse dia não chegou ainda. Se você ainda lamenta desses tempos de coronavírus e tudo mais, quero te dar a boa notícia, no entanto. Esse dia de julgamento não chegou ainda. Mas há, no entanto, um anunciamento do julgamento de Deus. Deus haverá de julgar o mundo inteiro. E olha só nessa amostra, Deus parou o mundo com um vírus só. Deus vai parar. E, portanto, a mensagem do julgamento traz também a responsabilidade que nos cabe evitar esse julgamento. A mensagem do arrependimento. Ele notifica a todos os homens se arrependerem. E essa é a mensagem que Deus tem para esse mundo. Se arrependerem dos seus pecados. Porque senão, eles vão morrer. Distante de Deus. Longe de Deus para o resto da eternidade. Há uma mensagem que precisa ser pregada. A Páscoa nos ensina da necessidade de pregar a mensagem de Deus sobre o julgamento, mas também sobre a graça de Deus. Hoje nós estamos em tempos que ouvimos a graça de Deus, aonde você pode se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo. E fazer parte assim do povo de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, dá-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Então hoje, se você crê no Senhor Jesus Cristo, recebe como Senhor e Salvador da sua vida, você pode fazer parte do povo de Deus. E assim Páscoa para você traz a abundância da graça, com todas as suas promessas. Então, sim, a Páscoa tem uma grande novidade para nós. A Páscoa pode ser o seu início numa nova vida com Cristo. A Páscoa nos lembra do início. Agora veja bem, o povo está saindo de escravidão. Mas a grande questão não era só a escravidão. Ele sai da escravidão para andar submisso deliberadamente ao Senhor. O Senhor está na frente dele e os conduz no caminho. Não os deixa só. Deus os conduz pelo deserto e veja, deserto não era necessariamente fácil. Deserto é um lugar hostil.
Deserto fala de necessidade, não há comida, não há água. Então, meus amados, a Páscoa ela não se limita a sair do Egito ao sacrifício, mas ela tem os seus envolvimentos depois. Em outras palavras, Deus nos salvou para seguirmos a Ele, para servir a Ele, para andar em comunhão com Ele, em obediência a Ele. A Páscoa nos fala de seguir ao nosso Senhor, de tê-lo como prioridade, de tê-lo na frente, de ser seus servos. E a Páscoa nos mostra que saímos da escravidão do Egito, somos filhos de Deus, mas isso não quer dizer que em momento algum a vida será fácil, mas quer dizer, no entanto, que seremos guiados pelo Senhor em todos os momentos. Veja a vida dos israelitas pelo deserto, de longe foi fácil, mas Deus proveu para eles o que era necessário. O salmista diz: ainda que passo por vale da sombra da morte, não temerei mais mal algum. Mas por quê? Porque o Senhor está comigo. A grande diferença, meus amados, é que o Senhor está conosco. E é o que nós podemos dizer também nesse isolamento: Deus está conosco, Deus continue conduzindo o seu povo. Deus vai nos tirar também dessa pandemia. Mas será que ao sairmos dela, nós entendemos, no entanto, que devemos seguir, ter o Senhor na frente, tê-lo como prioridade, pregar o seu evangelho? E entenda, sair disso não quer dizer que a vida vai ser fácil em algum momento, mas quer dizer que, no entanto, Deus conduzirá seu povo para o lugar que Ele prometeu. A grande diferença, meus amados, é ser ou não ser o povo de Deus. Aqui diz: depois disso sairei. Aliás, desculpe, eu li errado. Para saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e israelitas. Ele fez essa distinção. Em outras palavras, a grande distinção entre as pessoas não se trata de pobreza ou riqueza, não se trata de status sociais. A grande diferença é em ser ou não parte do povo de Deus. A grande pergunta é essa: você pertence ao povo de Deus ou não? Porque a grande distinção será feita entre eles. Então, meus amados, a Páscoa nos fala de Deus conduzindo o seu povo pelo deserto, para as promessas que Ele já provou a cumpri-las. Mas não somente isso. Esse povo haverá de anunciar as grandezas de Deus. Será o povo que Deus escolheu a se representar. Por isso, meus amados, não queria deixar de mencionar, no entanto, Mateus 28, 18 a 20, onde Jesus, após a sua morte e ressurreição para seu povo, lhe entrega a grande missão: idem, faça discípulo por todas as nações, ensinando a eles a obedecer tudo que eu os ensinei. E eis que eu estarei convosco em todos os dias. Esse que é a Páscoa. É Jesus morto e ressurreto. É Jesus tirando a nossa vida da escravidão, nos fazendo o seu povo. É Jesus conosco e nós andando em obediência a Ele, pregando o Evangelho. A Páscoa nos leva na grande comissão, que é, no entanto, o anunciamento do julgamento e da graça de Deus. Pedro fala que nós somos uma raça eleita, um povo eleito, para anunciar as grandezas de Deus. Deus não somente nos salvou do pecado, Deus nos fez o seu povo para representá-lo. Deus nos fez a seu povo que cresce através dos ensinos de Cristo, a ser homens maduros, que refletem neles o caráter de Cristo, que refletem neles o próprio Deus, e que Deus assim seja glorificado através dele. A Páscoa nos ensina da proclamação do Evangelho, das promessas de Deus. Isso que é a Páscoa. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos levantar, iria dizer que vamos nos levantar em pé para orar, mas obviamente vocês estão em casa, então pode continuar sentado. Nós vamos orar nesses momentos, emprestar a bênção
e logo mais daremos os avisos. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela Páscoa. Agradecemos que, mesmo em situações complexas como as nos encontramos, nós podemos ter alegria, podemos ter esperança olhando para as suas promessas, para o cumprimento dela. Podemos ter visão de sair disso seguindo ao Senhor, proclamando o seu Evangelho. Perdoe os nossos pecados e nos dá a graça de agir coerente com sua palavra. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, aonde ele estiver, agora e para sempre. Amém. Amém. Meus amados, temos apenas alguns avisos. O primeiro dele é que terça-feira nós nos encontramos online para o nosso culto de oração, às 19 horas, como sempre. Também rogo aos irmãos que continuem orando por nós. Nós estamos prestes ainda, eu estou pesquisando como fazer isso, abrir um canal no Zoom e fazer uns estudos bíblicos iniciantes para aqueles que iniciam na fé cristã. Portanto, peço o seu apoio para divulgar entre seus amigos e conhecidos, colegas. É uma boa oportunidade, um estudo sobre quem é Deus, e planejamos fazer mais ainda. Eu ainda estou vendo como que faço isso. Já fiz uma conta, já estou testando, então orem por isso. Continue orando por nós também, e não se esqueça da necessidade de a igreja como espaço onde nos reunimos precisa de ser cuidada. Então, portanto, se liguem entre si e formem equipes de 2 ou 3 e venha, por favor, para fazer uma limpeza na igreja. Não estou chamando ajuntamento de pessoas, só 2 ou 3, que não esteja perto um de outro, e que, no entanto, podemos ter um cuidado com o templo, com o espaço lá fora. O mato está crescendo e é preciso que fazemos isso, tá certo? Também, pessoal, irmãos que atendem ainda as orientações de cuidado, de isolamento, sabendo que isso é importante para a sua saúde e para a saúde dos próximos. Não sabemos ainda até onde isso vai, mas por enquanto continuamos em isolamento, e é importante estar assim. Nós vemos que isso não é brincadeira, então vamos fazer aquilo que depende de nós. Enquanto isso, aprofundar a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Ele, nos aprofundar na palavra de Deus, nos fortalecer, tá certo? Continue ligando um para o outro, orando um com o outro, lendo um com o outro as Escrituras. Também aqueles que têm necessidade de alguma coisa, entre em contato com o nosso conselho, comigo, e ver de que forma nós podemos atendê-lo melhor. Quanto à Santa Ceia, eu iria fazer um live, acabei não fazendo, mas digo aos irmãos para que tenham a paciência. Nós queremos andar em linha com o nosso presbitério, que entendemos que a posição do nosso presbitério é que faremos a ceia somente quando nós vamos nos reencontrar presencialmente na igreja. Eu não vou entrar em detalhes disso, mas gostaria que os irmãos tenham paciência. Não que eu não desejaria que a gente teria esse momento. Eu desejo muito, mas para que nós andamos em coerência com nossas autoridades, vamos proceder dessa forma. E não mais do que isso, nós estamos bem, os nossos filhos, graças a Deus, estão melhores, a Carol também. Então, continue orando e aguardamos sua ligação, caso que você precise de nós, de aconselhamento, de qualquer coisa, tá certo? E guarde também os alimentos, para que fazemos cesta básica e ajudamos mais os necessitados. Tá bom? Que Deus os abençoe e tenha uma boa semana, e mais uma vez, feliz Páscoa.